Então, esse é um modelo assimétrico, ele é do lado direito de quem tá olhando, de frente para a pessoa que tá vestida, ele tem tipo um corselet, e do lado esquerdo ele tem tipo uma manguinha, que chama manguinha conchinha, e do outro lado fica a alça. Tem um cós na cintura, ele é pouco afunilado e uma vazia na frente. Nas costas é bem decotado, tem um zíper atrás, tem pence na saia, na frente não tem pence, tem um cós reto também. Mesmo jeito a manguinha espelhada no outro lado e tem essa cauda. Eu vou começar pelo molde da frente. Eu tenho o costume de começar pelo molde da frente. Pode ser pelo de trás, pelo da frente. Tanto faz a maneira que você vai começar. Eu vou tentar usar o lápis e a caneta mais grossinha, mas por enquanto eu vou usar o lápis. Eu já copiei o molde básico que eu vou fazer, ó. Inclusive, eu copiei ele os dois lados da frente, porque a gente vai precisar trabalhar a parte assimétrica. Vou começar pela parte de cima. Vou dar o decote canoa. Nesse decote canoa, eu escolhi descer aqui no decote 1,5 centímetro. Eu faço um pequeno esquadro, porque como vai haver encontro de linhas, para não ficar bico nem ângulo. Aqui no ombro eu vou entrar mais ou menos, deixa eu ver aqui quanto é que eu vou entrar. 7,5 centímetros. Vou entrar 7,5 centímetros, vou anotar aqui pra gente ficar sabendo. Entrei 7,5 e vou desenhar o decote. Pode ser a mão livre e pode ser com uma régua curva. Eu vou usar essa régua que eu gosto dela. Desenhei o decote e já vou passar isso pro outro lado. Vou fazer com a caneta, porque com o outro lado eu consigo enxergar, não precisa fazer carbono. Mas você pode usar com carbono, porque inclusive a gente não deve fazer modelagem com essas canetas grossas, porque dá diferença de medidas, né? No final vai aumentar essas medidas. Então aqui eu vou desenhar seu decote canoa e vou logo desenhar do outro lado. Eu não botei carbono porque aqui dá para me enxergar bem. Já fiz o outro lado do decote. Ó, observando aqui o modelo, ele tem esse decote, na pessoa vai ser o lado direito. Olhando para ele, eu vou desenhar do lado esquerdo. Então, eu tenho que virar esse molde, ó. Olhando para ele, eu vou ter que desenhar desse lado essa manguinha aqui. Como é que eu fiz essa manga? Como eu vou fazer manga, né? Tipo uma manguinha, eu vou descer 2 centímetros na cava, certo? Vou descer dos dois lados aqui também, quando eu for fazer o outro, eu vou ter que descer 2 centímetros. Vou dar uma folga de 1 centímetro. Essa folga, depois que a gente fizer uma prova, a gente pode eliminar. Mas como eu vou fazer muitos ajustes, eu opto por fazer logo uma folga. Aqui na cintura também. Tô fazendo a folga de vestibilidade que pode ser alterada depois. Certo? Dei a folga. Vou preparar essa manguinha agora do lado, olhando pro papel, vai ser do lado esquerdo, né? O que eu fiz? Primeiro eu aumentei, eu subi, ele vai ter uma ombreirazinha fina, mas eu subi 0,5 centímetro aqui no ombro. Vou ligar ao ponto do decote, ó, com a linha grande. Agora, eu posso fazer de duas maneiras. Tô fazendo a frente, né? Duas maneiras eu posso fazer essa manguinha. Eu posso medir o tamanho que eu quero, fazer a curvinha daqui, mas eu vou fazer
levando em conta a própria manga, ó. Quando eu botar a manga aqui costurada, eu tenho uma ideia, se eu estivesse costurando essa manga aqui, se eu estivesse costurando, eu ia costurar assim, né? E ela ia ficar aqui com essa cavinha aqui, certo? Eu vou fazer de lápis para não atrapalhar. Eu já teria a caída dela pra cá, assim, certo? Então, eu coloquei a manga aqui e a caída. Agora, eu vou ver quanto é que eu quero, mais ou menos, o tamanho dessa manguinha. Eu vou querer com 5,5 centímetros. E agora, eu vou fazer o arredondamento dela aqui em cima, ó. Pronto, essa manguinha vai ficar assim. Vou ligar agora, eu vou fazer esse recorte princesa. Vou fazer agora esse recorte princesa aqui. Então, eu vou fazer o quê? Com essa régua mais redonda ou a mão livre. Eu vou ligar ao bico do peito esse ponto que eu decidi que vai ficar essa manguinha. Já fiz o recorte princesa, agora eu vou escurecer com a caneta. Tá, a parte de cima aqui da manguinha já tá feita, né? Já baixei aqui. Vou ajeitar agora aqui a cava. E a cava vai ficar até aqui. Então, é só fazer assim, ó. Uma ajeitadinha. Pronto. Essa parte do lado esquerdo, olhando pro papel, tá pronto. Vou fazer agora os ajustes para poder ficar bem presinho no corpo. Vou fazer esses aqui para ficar bem preso no corpo. Vou fazer os ajustes do peito. O que que eu vou fazer primeiro? Eu vou medir o raio do busto. Esse raio do busto, você mede no busto da própria pessoa. Mas se você não tá com a pessoa e vai fazer uma prova depois, você pode calcular assim, para o pequeno você bota 7, o médio você bota 8 e o grande você bota 9. E na hora você vê se você faz uma prova, você vê se tá bom. Eu vou botar nesse aqui o 7 e vou marcar por dois lados. Aí vou fazer o quê? Vou medir pro lado da lateral 1,5 centímetro nesse ponto do raio do busto. E pro lado direito, meio centímetro. Certo? Agora, eu vou ligar ao ponto do busto aqui, ó. Tá? Com a régua curva. Vai ficar meio estranho, mas depois fica bom. Eu vou ligar esses 3 pontos aqui. Vou ligar agora esses 2 aqui. Esses 3 pontos aqui. Eu vou fazer isso dos dois lados. Eu não sei se vai dar pra enxergar. Eu acho que dá. Eu vou fazer, ó. Esse aqui tá aqui. Olhando aqui, ó, eu fiz a mesma coisa dos dois lados. Essa parte de dentro aqui não vai existir. Depois a gente vai cortar. Agora eu vou ligar o ponto do busto. Vou marcar essa parte do bustier. Eu vou marcar acima do ponto do busto, a mesma medida que eu coloquei na separação do busto. Depois eu faço algum ajuste se eu precisar. Então aqui foi 9, por coincidência. Eu vou fazer aqui 9, marquei aqui. E vou andar pro lado direito 2 centímetros. Aí aqui é que vai ser meu recorte, esse recorte aqui. É só botar aqui. Esse recorte vai ficar aqui. Vou agora juntar a lateral, que é onde eu baixei 2 centímetros. Com essa régua, dou uma pequena
curvatura e depois eu subo. Lembrando que aqui na cava a gente não pode entrar muito para não ficar parecendo, ficar desconfortável, né? Então essa parte aqui tá pronta. Agora aqui no centro ele é cortado no meio, esse vestido. Vou fazer a linha do meio, ele é cortado. Da linha do busto para baixo, esse decote, da linha do busto para baixo, esse aqui, eu vou botar 4 centímetros. E vou deixar bem marcado, que é onde vai encontrar costura. Ele vai ser costurado só daqui até aqui. O cós, ele tem mais ou menos 3,5 centímetros. Eu já vou marcar aqui. Já marquei o cós, já marquei. Agora eu vou fazer os ajustes do busto. Aqui na cava, eu não vou fazer, mas na prova, se você achar que precisa, você faz um ajustezinho aqui na cava. Como ele tem essa manguinha, fica mais complicado fazer logo. Por isso que eu faço num tecidinho mais barato, que é para poder a gente ver depois. Aqui no meio, eu vou fazer 7 milímetros para cada lado. Vou fazer esse ajuste com 7 milímetros para cada lado, que vai ficar 1,5 de ajuste. E vou ligar ao ponto do busto. Os dois lados eu vou fazer esse ajuste. Certo? Vou agora desenhar aqui meu bustier. Desenhei. Vou desenhar agora esse decote aqui. E ele vai ficar assim, 2,5, vou fazer bem fininho. E vou entrar com ele assim. Ou mais ou menos, vou dar um jeito de fazer ele assim, ó. E a gente vai desenhando até dar certo. Então, esse é o decotezinho do... Vou fazer um aperto aqui na cava, né? Em qualquer lugar da cava eu vou fazer um apertinho, um ajuste de 1,5 centímetro. Como esse lado aqui, ele é mais pregadinho no corpo, vou fazer outro aqui de 1 centímetro. Esse aqui, depois eu vejo se, na prova, eu vejo se eu preciso aumentar. Então, eu vou fazer esses ajustes aqui. Esses 3 aqui, né? Esses 4. Do lado de cá, esse aqui pode ser feito, mas eu não vou fazer ele aqui. Eu vou fazer aqui na junção. Ele pode não ser feito, mas eu acho que fica melhor fazer assim. Aí eu uso a mesma curvatura que eu dei aqui, ó. Eu seguro aqui na ponta do busto e desço e faço. Então, ao invés de... Eu vou continuar um pouquinho, porque eu sei que eu vou precisar... Quando eu fizer os harmonizações aqui, eu vou precisar de mais papel aqui. Então, eu já fiz todos os ajustes que eu quero fazer. Agora, eu vou recortar e colar as coisas para poder dar certo. Eu acho que é só até aí que eu vou fazer. Então, eu vou recortar. Eu já sei que ela é recortada do meio. Então, eu vou recortar aqui, ó. E aqui, onde tem o decote, eu vou cortar deixando o papel para depois fazer a harmonização. Então, vamos começar. Eu já cortei, né? Mas agora eu vou fazer, antes que eu junte tudo, eu vou fazer o fio. O fio, vou marcar o fio. O fio eu vou marcar aqui uma paralela a esse centro, que ele tá retinho. Fio. Desse outro lado do mesmo jeito. Fio.
Aqui na parte lateral, que eu vou cortar, separar, né? Eu vou fazer o fio com uma linha em esquadro, com a linha da cintura, fio, do outro lado do mesmo jeito. Já tá marcado o fio. Eu vou cortar logo essa cintura, para diminuir mais papel aí. Então, aqui, eu já vou fazer, vou ajeitar o cós aqui. Esse cós tá da seguinte forma. Ele vai ser emendado, ele não vai ter costura aqui no meio. Eu vou emendar logo esse cós. Cós da frente, esse aqui. E vou fechar essas penças aqui, que ele não vai ter... Ele vai ter que ficar do tamanho da parte de cima. Tá aqui o cós, tá aqui o centro-frente, cós, que é lateral direita, eu olhando, né, lateral esquerda. Depois eu faço uma harmonização nesse cós. Eu passo para outro papel, eu vou só cortar. Então, eu vou deixar o cós aqui e depois eu abro, faço direitinho no outro papel. Voltando para esse aqui. Agora, eu já marquei o fio, eu vou logo, como eu vou cortar, vão ser 4 frentes, 4 pedaços de frente, eu vou nomear, que é para facilitar depois eu saber quando eu for juntar. Então, aqui eu vou botar lateral, direita, frente, centro, frente, centro e lateral esquerda, certo? Centro, frente, né? Lateral, tá tudo anotadinho aqui. Agora vamos fechar essas penças. Eu já posso separar aqui, ó. Ele vai ser separado aqui. Vou fechar essa aqui. Então, eu vou fazer um recorte. E vou prender aqui. Certo? Vou fazer esse outro recorte. E vou prender aqui. Vou deixar aqui separadinho. Agora eu vou fazer esses outros aqui. Vou fechar a pence lateral. Prefiro cortar para não ficar muito volume de papel. Certo, aqui tá cortado. Já posso cortar a lateral dessa pence, que ela não vai existir. Aqui, eu vou tirar esse bico. Pode ser com a régua, pode ser a mão. E esse bico aqui também. Pronto, ficou certinho. Agora eu vou medir. Ver se tá do mesmo tamanho. Antes de medir, eu vou logo marcar aqui
o encontro, né, para quando for costurar. Ó, o que eu fiz aqui. Ele vai ser costurado, o encontro vai ser aqui. Aí eu vou medir agora, como se eu estivesse costurando, vou encontrar esse ponto. Vou colocar aqui uma caneta, só para ir rodando. E ver se bateu. Ficou um pouquinho diferente aqui, ó. Então, eu vou juntar aqui. Onde ele vai ter que ser costurado, vou botar uma fita para ficar mais fácil. Então, é bem aqui que vai ter que ser costurado. E vou fazer esse ajustezinho aqui, ó. Então, vai ser aqui. Aqui também houve esse... Só continuar aqui, certo? Essa parte daqui, eu posso até cortar, porque eu não tenho mais com que medir. Mas esse lado aqui, eu vou esperar fazer as costas para fazer, pra ficar bem contínuo. Eu vou separar esse molde e vou pro outro lado. Eu vou fazer do mesmo jeito com esse aqui. Vou fechar tudo, mas eu vou tirar logo essa pence aqui. E esse outro lado. Essa aqui foi aquele ajustezinho que eu dei da cava, eu já vou tirar também, para não esquecer. Vou fechar essa pence da lateral. Vou deixar aqui por enquanto, daqui a pouco eu vou medir, vou fazer aqui, ajeitar esse bico, vou medir. Vou fechar essa aqui. Tem uma coisa que a gente, quando eu fecho essa pencezinha aqui do meio, eu tirei do alinhamento a parte de cima. Se eu botar a régua bem retinha aqui, no centro, vai ficar... O centro mudou pra cá, eu vou ter que tirar isso aqui. Então, como eu fiz isso dos dois lados, eu vou tirar o mesmo tanto dos dois lados. Eu vou marcar aqui a mesma coisa, ó. Vou deixar ele, tá? E eu precisava tirar mesmo o decote canoa, só que talvez isso aqui tenha sido muito, né? Como, deixa eu ver, eu tirei mais 3,5 centímetros. Por causa disso, eu vou aumentar 1 centímetro no ombro. Porque eu vou perder essa parte aqui da frente, ó. Ela vai ficar assim. Vou colar. Vou cortar que fica melhor de entender. Eu vou cortar aqui. E vou colar isso aqui, ó. Eu encolhi essa parte do meio. Mas como a gente faz sempre um acerto no decote canoa, que ele é muito aberto, aí eu vou aumentar 1 centímetro aqui e 1 centímetro do outro lado também. Aí aqui é só ajeitar aqui, ó. E subir aqui. Fazer bem direitinho. Aqui é 1 centímetro e aqui 1 centímetro.
Vai compensar o que eu tirei aqui. Se for depois da prova, você vê se precisa disso tudo ou se pode tirar menos. Aí a gente vai decidir na hora da prova. Aí eu ajeito aqui o decote canoa pra ficar direitinho. Agora, se a gente observar aqui a régua, ó, essa frente ficou retinha aqui. Não vai ter problema pra ficar, né? Agora, vamos conferir aqui a lateral. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz nas costas. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz do outro lado, desculpa. E vou tirar esse montão aqui de coisa aqui, que ficou muito bicudo. Tirei. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro lado, vou marcar onde é que vai se encontrar na hora da costura. Essa pence. Aqui pode ser em qualquer lugar, né? E agora, com a canetinha, eu vou fazer aquela conferência. Eu venho de baixo. Pode ser com o dedo ou com a caneta. Eu vou segurando aqui, vou rodando. Ah, não. Já faltou um. Não, faltou não, tá certo. Eu vou rodando. Eu pensei que não tinha fechado a pence, mas eu fechei. Vou rodando com cuidado, marcando. Olha como ficou diferente. Vou marcar bem aqui pra gente ver como ficou diferente. Ele ficou bem aqui, ó. Eu vou botar crepe. E vou refazer essa linha aqui. Como? Vou pegar a régua curva. Vai ser melhor com a mão. Aqui, essa ela vem aqui, ó. Vai ficar assim. Ajeitei aqui. Tá tudo certinho agora aqui. Eu posso cortar. Ajeitando aqui também, que deve ter desconjuntado aqui. Eu não vou fazer ainda esse recorte aqui para deixar esse lado aqui da lateral, para quando eu for fazer as costas, eu conferir. Vou deixar junto com o outro, ó, porque vai ficar assim, eles vão ficar, esse aqui, frente com frente, vai ficar costurado até aqui a frente. Até botar só para poder deixar junto. Vou botar o coisinho aqui também para botar junto. Para não se perder. Então, vai ficar assim, ó, quando eu fechar, vai ficar todo armadinho aqui. Vai ficar todo, quando eu fechar aqui e fechar aqui, ele vai ficar bem armadinho aqui em cima do peito. Vai ficar assim. Eu vou deixar de lado agora, vamos fazer as costas.